Nesta semana, a Apple lançou algumas novidades sobre inteligência artificial. Mas será que foram tão surpreendentes assim? Além, é claro, das notícias sobre OpenAI e a Google fazendo uma parceria com startups brasileiras. E se você gosta do conteúdo relacionado à inteligência artificial, tecnologia e gerenciamento de projetos, já se inscreve aí no canal, deixa seu like, clique no hype. Isso ajuda demais a levar este tipo de conteúdo até mais pessoas. Nos vídeos de domingo, você sabe, eu trago um resumão das principais informações da semana sobre inteligência artificial. Então, se você não viu, não pôde acompanhar, este vídeo é para você. Então, bora lá. Caso você queira ver alguma notícia ou empresa específica, eu deixo meu vídeo todo marcado e aí você pode verificar as notícias que mais te interessam. Mas eu começo com as notícias da Apple, que durante esta semana, antes de qualquer tipo de lançamento, lançou um artigo falando sobre que os modelos de raciocínio divulgados por outras empresas como o OpenAI e a Google, na verdade, não são tudo isso. Então, pesquisadores da Apple acabam de lançar um artigo contundente e que joga água fria em toda a indústria de inteligência artificial. A ilusão do pensamento de fronteira enfrentam um colapso completo da precisão, além de certas complexidades. Em resumo aqui, a Apple fez o lançamento de um artigo falando que aqueles modelos que as empresas vendem como pensando ou raciocinando, na verdade, eles não são tão inteligentes assim. Eles desmistificaram tudo como funcionam estes modelos. Inclusive, aqui eu separei um pedaço. Os pesquisadores atacam as alegações de empresas como a OpenAI de que seus modelos mais avançados agora podem raciocinar, uma suposta capacidade na qual a empresa liderada por Sam Altman tem se apoiado cada vez mais no ano passado para fins de marketing. Então, esta função raciocínio, na verdade, ela não seria nenhum raciocínio. Bom, se você já acompanha aqui o canal faz um tempo, isso não é nenhuma novidade. Eu mesmo já trouxe isso daqui há um bom tempo e sempre que eu falo sobre modelos de pensamento ou raciocínio, em geral, eu falo entre aspas porque na verdade eles não pensam, eles não raciocinam nada. Mas, continuando aqui, é uma descoberta particularmente notável, considerando que a Apple tem sido acusada de ficar muito atrás da concorrência no setor de IA. A empresa optou por um caminho muito mais cuidadoso para integrar a tecnologia em seus produtos voltados ao consumidor. Em teoria, os modelos de raciocínio dividem as instruções dos usuários em partes e usam etapas sequenciais de cadeia de pensamento para chegar às suas respostas. Mas agora, as mentes mais brilhantes da Apple questionam se os modelos de IA de ponta simplesmente não são tão bons em pensar quanto estão sendo apresentados. Em resumo, para quem já tem essa parte de estudo sobre inteligência artificial, se você acompanha aqui o canal, não tem nenhuma grande novidade. Talvez a grande novidade é porque a empresa Apple fez este artigo e fez essa divulgação e, coincidentemente também, ela apostou muito no marketing desta divulgação deste artigo. Isso porque, dias depois, ela teve o seu evento para lançamento de novos produtos e, inclusive, falar sobre IA. Então, como ela está sendo acusada pelo mercado por estar um pouco atrás sobre inteligência artificial, será que não foi uma jogada de marketing também da Apple? Afinal de contas, assim, de novo, não tivemos muita coisa neste artigo. O artigo está aqui, são 30 páginas. Se você quiser que eu faça um vídeo mais detalhado sobre este artigo, deixem aqui nos comentários. Aliás, na descrição do meu vídeo eu vou deixar o link do artigo e todas as notícias que eu comento aqui. Afinal de contas, caso você queira ler com mais profundidade, é só acessar ali. E como eu mencionei, dias depois a Apple fez o lançamento em seu evento de algumas novidades relacionadas à inteligência artificial. Então, o Apple Intelligence fica ainda mais poderoso com os novos recursos nos dispositivos da Apple. Foram diversas novidades aqui, eu tentei focar principalmente naqueles relacionados à inteligência artificial. Então eu vou começar aqui que o Apple Intelligence abre novas maneiras para os usuários se comunicarem com recursos como tradução ao vivo, com atualizações na inteligência visual e se expressarem melhor com o image background e a geração de emojis. O Apple Intelligence
dá acesso direto a uma inteligência artificial que é poderosa, rápida e construída com privacidade e disponível mesmo quando os usuários estão offline. Então essa é uma grande bandeira aí do marketing da Apple, no qual existe todo um arcabouço de questão de proteção de dados, você não precisa circular muitos dados pela nuvem para fazer a utilização dos recursos do Apple Intelligence. Isso é um fato e é realmente uma vantagem. E aqui eu só listei algumas novidades que foram apresentadas pela Apple. Mas continuando aqui, os recursos do Apple Intelligence estão disponíveis em 8 idiomas e dentre estes idiomas temos o português, mas não é o português do Brasil ainda. E aí, descrevendo um pouco melhor sobre quais foram estas novidades, a tradução ao vivo quebra barreiras linguísticas. Eles mostraram alguns prints, como por exemplo, uma conversa que você pode ter com uma pessoa, e uma pessoa pode falar aqui em espanhol e automaticamente vai ser traduzido para o inglês. E você pode responder em inglês e já vai ser traduzido para o espanhol. E assim vice-versa, você pode manter esta conversa com a pessoa, independentemente do idioma. Eu fico pensando, poxa, aqui seria interessante se o WhatsApp já tivesse esse recurso nativo. Afinal de contas, iria ajudar muitas comunicações. Outros recursos que foram mencionados foi a questão de tradução. Então, enquanto em uma videochamada você conversa com uma pessoa, já existe ali a parte da tradução, independentemente do idioma que você esteja conversando. É claro que no início, normalmente, eles começam com espanhol e com inglês, mas ao longo do tempo, isso deve ser divulgado para outros idiomas. Inclusive, até a troca de mensagens e, eventualmente, a conversa mesmo, por telefone, eles pretendem fazer algum tipo de atualização. Aqui mais alguns recursos relacionados à geração de imagem e emojis. Aqui tem até um videozinho que eu vou deixar. Então imagina que você tem uma lâmpada e você tem um bicho preguiça e você é capaz de juntar estes dois para formar um emoji, o que tornaria mais interessante as suas interações através de emojis. Tem alguma coisa relacionada também à edição de imagens e principalmente essa me chamou a atenção, onde a inteligência visual ajuda usuários a pesquisar e agir. Então ele, por exemplo, nesta conversa ou neste feed de informações, ele observa aqui um abajur, por exemplo, e você pode selecionar esta figura, tirar um print, selecionar esta figura e perguntar onde ele encontrou, ou quais são os preços, quem vende, e você pode buscar independentemente da foto. Se você gostar, por exemplo, de uma imagem que você achou pela internet, você queria algum artigo específico, você pode selecionar e ele vai pesquisar na internet. Tem aqui outros detalhes, como por exemplo, esta guitarra também, e do mesmo jeito você tira um print, vai selecionar a imagem e você pode fazer uma pergunta, no caso aqui, integrado ao ChatGPT. Por exemplo, que músicas de rock esse instrumento é capaz de tocar ou tocou. E daí ele vai listar aqui alguns tipos de músicas, inclusive dos artistas também. Então você pode ter essas interações com as imagens que você tem ali. Essa também eu achei interessante, onde existe um evento no dia 20 de junho, por exemplo, você tira um print e você pode criar um evento a partir disso, ou seja, você pode adicionar ao calendário. Talvez isso te ajude, caso você queira fazer parte de algum evento ou alguma coisa do tipo. Sem você ir lá e cadastrar, ele já vai reconhecer que é um evento e colocar no seu calendário. Tiveram também algumas atualizações no Apple Watch, ou seja, o Workout Buddy analisa os dados de treino atual do usuário juntamente com o seu histórico de condicionamento físico, com base em dados como frequência cardíaca, ritmo, distância, círculos de atividade, marcos pessoais, condicionamento físico e muito mais. Um novo modelo de conversão de texto em fala traduz os insights em voz dinâmica e generativa, criado com os dados dos instrutores desta ferramenta do Fitness Minds. Ou seja, você tem ali a sua interação com o seu Apple Watch, vou colocar até o vídeo aqui, não só para uma análise dos seus dados, do seu tipo aí de exercício físico, mas eventualmente até um feedback a partir aí deste aplicativo que eles estão mencionando. E por fim, aqui só resumindo os recursos, né? Então, as ações mais relevantes, por exemplo, de um e-mail, site, nota ou outro conteúdo podem ser identificadas e categorizadas automaticamente em lembretes. São textos, é capaz ali de entender um pouco melhor e sugerir para vocês nos lembretes.
e o Apple Wallet agora pode identificar e resumir detalhes do rastreamento de pedidos a partir de e-mails enviados por comerciantes e transportadoras. Então, se eventualmente você compra alguma coisa na Amazon, por exemplo, vai gerar ali um número de rastreio da sua mercadoria e isso vai estar mais claro ainda do andamento da entrega. Então, através de inteligência artificial, vai reconhecer esses dados e também vai poder fazer este acompanhamento. Se você gosta daqueles óculos de realidade virtual, realidade aumentada da Apple, o sistema operacional Vision OS 26 apresenta novas e poderosas experiências para o Apple Vision Pro. Então, caso você goste daqueles óculos da Apple, e você pode ter interações, por exemplo, dentro da sua casa e ter as telas ali, agora tem coisas bem interessantes, como, por exemplo, você pode fixar algumas coisas na sua casa. É claro que de maneira virtual, ou seja, você só vai conseguir ver quando você estiver com o óculos, mas, por exemplo, você pode listar um quadro, uma música, você pode listar alguma coisa em algum lugar. E o mais interessante é que mesmo depois que você retira os óculos e volta com ele de novo, ele está lá da mesma maneira. Então, existe até um exemplo aqui que seria o calendário. Digamos que você queira fixar o seu calendário numa parede da sua casa. Claro, quando você estiver com os óculos, você pode escolher a cor e inclusive fixar ele na parede. E quando você tirar os óculos, fazer suas coisas e colocar o óculos de novo, ele vai estar fixo no mesmo lugar, criando ali como se fosse um ambiente virtual da sua casa. Então, se eventualmente é algo que faz sentido para você, isso é algo bem interessante sobre tecnologia que a Apple também lançou esta semana. Uma outra coisa relacionada à pesquisa que a Apple fez foi um grande avanço com IA, com tecnologia de geração de imagens, para fazer aí frente a frente com o DALL-E e com o Midjourney. Então, a equipe de pesquisa de aprendizado de máquina da Apple desenvolveu um sistema de IA inovador para gerar imagens de alta resolução que podem desafiar o domínio dos modelos de difusão e a tecnologia que alimenta os geradores mais populares como o DALL-E e o Midjourney. O nome desta tecnologia, desta ferramenta, é StarFlow. E existe até a divulgação do paper do StarFlow que está aqui. E olhando para a qualidade das imagens, me pareceu interessante, mas honestamente nada realmente muito diferente do que temos. Este é um paper relacionado à inteligência artificial, então veja que está muito bem detalhado todas as contas matemáticas que são realizadas para gerações de imagem, mas só dando uma olhadinha aqui no resultado final que eles mostram, claro que a qualidade é bem interessante, de fato, talvez seja algo para rivalizar com estas outras ferramentas, mas talvez até para a geração de imagens, né? Nós já estejamos chegando no limite, já está quase tão perfeito algumas imagens que talvez não tenha mais muito o que melhorar. Mas vamos aguardar a evolução dessa pesquisa, se de fato vai ser algo muito diferente que vai integrar algum produto da Apple. Agora falando da Google, você sabe que a Google recentemente lançou o Veo 3, que é aquela ferramenta de geração de vídeos, que inclusive está inundando a internet com vários vídeos bem realistas. O Veo 3 continua crescendo, para acompanhar estamos apresentando o Veo 3 Fast. Ele é 2 vezes mais rápido, tem a mesma resolução de 720p e diversas otimizações de veiculação. A grande manchete é que podemos veicular mais até para os Yetis aqui, no caso, este símbolo que a Google está ajudando a divulgar, que é como se fosse ali um mascote que está fazendo esses seus vlogs por aí. Então você pode, através de um plano da Google que você tenha, um acesso rápido utilizando o Gemini, você pode fazer a utilização do Veo 3 de uma versão Fast. E só colocando aqui mais detalhes sobre isso, para quem é ou quem tem a licença do Gemini Pro, você vai ter 3 gerações de vídeos através do Veo 3 Fast por dia, ao invés de um pacote de 10 gerações no mês, que era o que você tinha antes. O Flow Pro, aquele editor de vídeo também por inteligência artificial que a Google lançou, pode utilizar o Veo 3 Fast por 20 créditos, ou seja, mais barato do que o Veo tradicional. E para o Veo 3 e o Veo 3 Fast, ele acabou fazendo algumas correções no quesito sobre as traduções que ficavam embaixo, sobre as legendas que ali estavam. Então,
A Google também evoluindo a sua ferramenta de geração de vídeo, que por sinal está impressionante, veja aqui a qualidade, mesmo utilizando o Veo 3 Fast, que teoricamente seria um pouquinho mais simples. E continuando na Google, esta semana também tivemos o Gaia, um modelo do Gemma 3, que é um modelo open source da Google, em português do Brasil, desenvolvido com Abria, Seia, Nama e Amadeus AI. A Associação Brasileira de IA, o Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás, sob a coordenação dos professores Celso e Sávio, as startups Nama e Amadeus e o Google DeepMind firmaram uma parceria para desenvolver o Gaia, um novo modelo aberto baseado no Gemma 3 para avançar na compreensão de língua portuguesa brasileira. O objetivo de lançar um modelo aberto é permitir que desenvolvedores e organizações construam uma tecnologia fundamental e confiável, reduzindo as barreiras de adoção de soluções baseadas em IA. Então, é a Google fazendo uma parceria bem importante aqui, utilizando o seu modelo open source para ajudar treinamentos, num caso aqui de conteúdos relacionados ao português do Brasil. Nós já temos uma startup aqui que desenvolve um modelo chamado Sabiá, e que é totalmente em português do Brasil, mas agora nós tivemos mais uma parceria, no caso com a Google, para a evolução deste modelo. Bem interessante realmente aí de tirar o chapéu para o pessoal que está envolvido, Abria, o pessoal aí da Universidade Federal de Goiás e estas outras startups também. Vamos acompanhar aqui a evolução e em se tendo novidade, trarei aqui no canal. Mas é bem interessante ver como uma empresa como a Google também está olhando para o idioma português brasileiro. A Google também mencionou que algo que ela já havia divulgado no seu evento do Google I.O., que seria o Gemini ser capaz de organizar um pouco a sua agenda ou mesmo de marcar alguns eventos. Agora, isso parece que vai, de fato, estar disponibilizado. O aplicativo do Gemini está se tornando mais pessoal e poderoso também. Então, com ações agendadas, você pode otimizar tarefas rotineiras ou receber atualizações personalizadas diretamente do Gemini. Na sua conversa, basta pedir ao Gemini para executar uma tarefa em um horário específico ou transformar um prompt que você esteja usando em uma ação recorrente. Então imagine que você pode, por exemplo, pedir ações sobre quais são os meus e-mails que eu não li de ontem para hoje, quais são os meus compromissos do dia, coisas que você eventualmente teria que olhar, você pode pedir para o Gemini fazer de maneira direta. E só tem um detalhe, que eu até deixei aqui em amarelo. As ações agendadas estão disponíveis para usuários do Gemini com assinatura do Google AI Pro e Ultra e os planos empresariais e educacionais qualificados no Google Workspace. Então, eventualmente, se você não tem algum destes planos, você não vai notar isso. Talvez eles façam a divulgação também e a abertura desta funcionalidade para outras pessoas, mas a princípio só quem tem este tipo de plano consegue esse tipo de agendamento. Eu particularmente acho bem interessante, pois mesmo o ChatGPT, a OpenAI, tem uma funcionalidade do agendador de tarefas no ChatGPT, que ele pode fazer algum tipo de pesquisa, resumo e trazer algumas informações diárias para você. Eu até utilizo, deixo ali para algumas informações sobre inteligência artificial e diariamente ele me fornecer alguns insights, mas aqui no caso do Google seria trazer informações até pessoais sobre reuniões, insights. Estou bem curioso para saber como vai ser. E esta informação eu achei bem legal, que assim, obtenha uma visão geral em áudio dos resultados da pesquisa no Labs. Qual que é a ideia aqui? Eu vou direto para o print, eu vou dar até um zoom aqui para que possamos ver melhor. Qual que é a ideia da Google? A partir do momento que você faz uma pesquisa no Google sobre qualquer coisa, você já percebeu que ele traz aqui como se fosse um resumo do tema que ele vai buscar na internet e vai deixar ali para você, gerado por inteligência artificial. Você já deve ter notado que o Google está caminhando por esta linha. Agora, vai ser possível também uma geração de áudio. Se você utiliza o Notebook LM, uma ferramenta que eu já mencionei diversas vezes aqui no canal, sabe que ele gera um podcast com aquelas informações que você submeteu para ele. Aqui é como se você gerasse um áudio a partir da pergunta que você fez. Então ele será capaz disso. No momento, está liberado apenas para usuários dos Estados Unidos, ou seja, ainda não chegou no Brasil. Mas eventualmente, isso é uma funcionalidade bem interessante. Eu particularmente gosto muito do Notebook LM e da funcionalidade de geração de podcast. Se agora uma pergunta que você fizer ou um termo que você buscar no Google gerar um áudio,
Talvez isso seja bem interessante, poupe algum tempo. Eu gostei bastante, mas infelizmente ainda não está disponível aqui no Brasil, quem sabe em breve. E uma notícia mais geral, mas também relacionada a Google, é que eles divulgaram que estão apoiando uma melhor previsão de ciclones tropicais utilizando inteligência artificial. Estamos lançando o Weather Lab, apresentando novas previsões experimentais de ciclones, e estamos fazendo com uma parceria com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos para dar suporte às suas previsões e alertas nessa temporada de ciclones. Então, claro que falar que ciclones é um problema, que causam aí muitos problemas para os países, isso é um fato, e cada vez mais utilizar a tecnologia para tentar prever ou tentar fazer alguma coisa relacionada a este tipo de problema. Agora, utilizando inteligência artificial, no caso a Google também indo por essa linha, talvez nós tenhamos uma assertividade ainda maior e, quem sabe, nós tenhamos até ações mais preventivas para que as pessoas possam se abrigar ou fazer alguma coisa. Isso vai ajudar na qualidade de vida das pessoas. Então, é a utilização de inteligência artificial para algo que não é só geração de texto, imagem, vídeo, mas qualidade de vida mesmo. Demorei 7 minutinhos aí para chegar até a OpenAI. E esta semana ela lançou o OpenAI O3 Pro, que está sendo implementado agora para todos os usuários Pro no ChatGPT e via API. O OpenAI O3 Pro, teoricamente, é o melhor modelo de raciocínio que eles têm. Inclusive, surpreendeu até o próprio Sam Altman, o CEO da OpenAI, falando que é algo incrível que ele viu e se surpreendeu com os resultados. Neste momento, só está liberado para os usuários Pro, ou seja, para aqueles que pagam $200 por mês, ou via API. Se você quiser saber um pouco mais sobre este modelo, como funciona, se dá para você testar mesmo sem pagar os $200 por mês, eu fiz um vídeo nesta semana explicando um pouquinho sobre este modelo. Eu vou deixar aqui em cima para que depois você assista. Mas lá eu entro nos detalhes maiores, inclusive eu faço um teste mesmo sem pagar os $200 e você pode fazer a mesma coisa. E Sam Altman, o CEO da OpenAI, também utilizou de sua conta no X para falar sobre um projeto que ele já havia divulgado, mas que vai atrasar. A ideia da OpenAI é fazer o lançamento de um modelo open source. A Google já tem, a Meta já foi por essa linha também, todos estão cobrando que a OpenAI tenha um modelo open source, aberto. E, inclusive, o nome OpenAI veio daí também, né? Então, vamos levar um pouco mais de tempo com o nosso modelo de pesos abertos, ou seja, esperamos que isso aconteça no final do verão e não mais em junho. Final do verão dos Estados Unidos, seria o final do inverno aqui no Brasil. Nossa equipe de pesquisa está fazendo algo inesperado e bastante surpreendente. Achamos que valerá muito mais a pena esperar, mas precisa esperar mais um pouquinho de tempo. Então, ele veio divulgar e vai demorar um pouco mais esse modelo open source da OpenAI. Se até a OpenAI, Sam Altman atrasa projetos, imagina os gerentes de projetos que eventualmente passam aqui pelo canal, o que eles não pensam, né? Tá tudo tranquilo então. Bom, você sabe que a Microsoft possui 49% da OpenAI. Então vamos seguir com a Microsoft agora. Ela fez o lançamento do Copilot Vision no Windows com destaques e já disponível nos Estados Unidos esta semana. Se você não está ciente do que seria este Copilot Vision, seria ativar no próprio Windows a ferramenta do Copilot e você consegue se interagir com a sua tela. Ou seja, se você tiver uma dúvida sobre um aplicativo ou como fazer tal coisa, o Copilot ele vai te ajudar também. Então, temos o prazer de anunciar que o Copilot Vision para o Windows com destaques já está disponível nos Estados Unidos. Ainda não no Brasil, mas em breve deve chegar aqui. Este é um grande passo para a nossa jornada para tornar o Copilot um companheiro diário. Às vezes eu recebo alguns comentários das pessoas falando, poxa, o Copilot não é bom, o Copilot comparado com o ChatGPT é bem pior, comparado com o Gemini e tal. Só que aí, galera, precisamos entender que são ferramentas com funcionalidades bem diferentes. O Copilot ele não veio para competir com essas ferramentas. Ele veio para ser customizado para as ferramentas da Microsoft. Então, Excel, PowerPoint, Word e no caso aqui até o Windows, agora ele ficará muito mais customizado e você poderá pedir auxílio para ele no seu dia a dia. Na página você encontra até alguns exemplos. No caso aqui, se você, por exemplo, precisa de ajuda para editar uma imagem, você simplesmente
pede esse auxílio e essa setinha que está aparecendo ali seria o Copilot ajudando você a onde clicar ou quais são as informações. No caso aqui é um outro exemplo que você compartilha uma história com algumas imagens e pergunta ali como é que ele pode te ajudar com isso, passar as imagens ou quais são as imagens mais relacionadas com o seu texto. No caso aqui, você possui um e-mail sobre uma viagem e também ali como se fosse um Excel de passo a passo o que você precisa fazer, e aí você pede auxílio para o Copilot para verificar se as informações estão batendo, se você precisa adicionar mais alguma coisa. Então, é uma ferramenta bem interessante para ajudar no dia a dia. Agora, mudando de empresa, primeiro eu preciso contar esta notícia aqui. A Scale AI anuncia a próxima fase da evolução da sua empresa. Primeiro, o que é a Scale AI? Para quem trabalha com inteligência artificial, todas as imagens elas precisam ser rotuladas, ou seja, você precisa exemplificar para a inteligência artificial o que aquela imagem significa. Antigamente, inclusive na época em que eu trabalhava muito como gestor de uma área de IA, nós fazíamos essa rotulação manual. Era você entrar imagem por imagem e ficar identificando ali aquilo, sei lá, é um carro, aquilo é uma cadeira, aquilo é uma mesa. Realmente dava um baita trabalho. Depois, nós tivemos ferramentas que fazem isso automático, e no caso da Scale AI, ela faz isso e trabalha com isso e fornece essas informações para outras inteligências artificiais e outras empresas. No caso, a OpenAI, por exemplo, entre outras. Ou seja, basicamente é ela que fornece o coração da geração de imagens, da identificação de imagens. A Scale AI anunciou algumas informações durante esta semana, no dia 12. Guardem esse dia. Então, o fundador, o Alexander Wang, está se juntando à Meta, a antiga Facebook, para trabalhar nos esforços de IA da empresa. Wang continuará atuando como diretor do conselho de administração da Scale e apoiará o trabalho contínuo da Scale para liberar o poder da IA e manter os valores humanos em primeiro plano. Então eles acabaram anunciando isso devido a esta informação de que a Scale AI, a empresa de IA com foco na humanidade, anunciou hoje um investimento significativo da Meta e avalia a Scale em mais de 29 bilhões de dólares. Em resumo, a Meta foi lá e investiu nesta empresa. Uma grande sacada, pois ela é uma empresa que fornece recursos para as outras empresas que utilizam e fazem modelos de inteligência artificial. E logo na sequência, saiu esta notícia no dia 13 de que a Scale AI confirma um investimento significativo da Meta, diz o seu CEO. Foram 14,3 bilhões com a participação de 49% na startup. Ou seja, é um modelo similar ao que a Microsoft tem na OpenAI. A empresa, no caso a Scale, produz e rotula dados usados para treinar grandes modelos de linguagem que sustentam uma parcela significativa do desenvolvimento de IA generativa. Então é como se fosse a Meta indo atrás realmente de uma empresa que fornece recursos bem relevantes nestes treinamentos de IA generativa. E como parte deste acordo, a Meta está criando um novo laboratório de IA para buscar a superinteligência. Uma das estratégias da Meta para ganhar terreno na IA tem sido abrir o código do seu software, basicamente disponibilizando o seu código de IA gratuitamente para desenvolvedores e outros adotem esta ferramenta. A Meta está preparando para se revelar um laboratório de pesquisa em inteligência artificial dedicado à busca da superinteligência artificial, agora apoiado também pelo Alexander Wang, o fundador da Scale AI. Então, se você acredita naquela ideia da AGI, que seria a inteligência artificial geral, onde a IA seria capaz de fazer basicamente tudo o que os seres humanos fazem, a superinteligência artificial é um conceito que está rolando aí no sentido de, além de a IA fazer tudo o que um humano seria capaz, a IA faria mais, faria algo diferente, faria algo mais criativo, e é este que seria o conceito de superinteligência. E no caso a Meta, ela está indo para um laboratório para pesquisar algoritmos, tecnologia para chegar a esta superinteligência. Se vai conseguir ou não, não sabemos. Para mim, até o conceito de AGI mesmo é um pouco abstrato ainda.
E uma coisa também interessante de dizer é que a Meta, me parece, que tenta bastante coisa. Ela tentou o metaverso, mudou de nome, ela foi para várias linhas. No caso aqui sobre IA, a IA da Meta, na minha percepção, não é tão boa assim. O próprio Llama, apesar de ser utilizado em algumas empresas por ser open source e se trabalhado, ela pode dar resultados positivos. E agora está indo para uma linha sobre superinteligência artificial. Vamos ver aonde vai chegar isso aqui. Certamente dinheiro e muita perspectiva de inovação esse pessoal aqui tem. Estou curioso para saber os resultados. Agora você pode editar vídeos com o Meta AI. Caso você utilize o Meta AI no site meta.ai, agora você pode fazer alguns tipos de modificação em seus vídeos. Eu vou deixar esse exemplo aqui, que seria o vídeo de uma pessoa, no caso dançando, e você pode, por exemplo, incluir aqui uma roupa nela, uma roupa meio transparente, e veja que o que faz é colocar por cima do vídeo. E no caso, vai ser o recurso disponibilizado. Eu procurei no meu Meta AI e não encontrei. Fiquei frustrado, aí depois eu fui verificar e está aqui. Está disponível nos Estados Unidos e em mais uma dúzia de países ao redor do mundo. No caso, o Brasil não está nessa uma dúzia aqui, mas em breve deverá chegar até nós. Então, se você gosta de edição de vídeos, fique atento aí no Meta AI. Em breve teremos algumas novidades. E uma coisa bem importante também, não se esqueça, a Meta é a dona do Instagram. Então, eventualmente, os filtros do Instagram poderão ter algum tipo de modificação mais ou menos nessa linha aqui, sobre inclusão de algumas coisas. Vamos aguardar. O Midjourney, ele foi muito conhecido como talvez a melhor ferramenta de geração de imagens durante um bom tempo. Ainda gera imagens muito interessantes, mas agora começou a divulgar coisas sobre vídeos. Até então ele só gerava imagens. Para quem é inscrito e quem paga a licença do Midjourney, começou a receber eventualmente 2 tipos de vídeos. E você pode escolher qual tipo de vídeo você achou mais interessante. Normalmente, quando eles fazem esse tipo de coisa, é porque em breve eles devem lançar o seu modelo de geração de vídeos. Ainda não sabemos exatamente se vai ser do zero, você vai gerar vídeos do zero, como o Veo 3, ou se você vai poder animar algumas das imagens que você gerou utilizando o Midjourney. Mas em breve o Midjourney também gerará vídeos. Agora, notícias de outras empresas. A Tesla acaba de perder o chefe de sua divisão de robótica. É um novo revés para os planos de Elon Musk de construir 5.000 robôs do Optimus ainda este ano. Se você está acompanhando o canal, eventualmente eu trago notícias aqui do robô Optimus da Tesla, que tem se demonstrado com uma grande importância sobre a evolução no sentido de pegar objetos, de ajudar indústrias ou mesmo tarefas de casa. E aqui a notícia diz que a Tesla acaba de perder um dos seus chefes principais neste ramo. Milan Kovac anunciou a sua saída no X, insistindo que não mudará nada nos planos da empresa e até março significavam construir milhares de robôs somente este ano. Então, no caso, até discutiram se isso tinha alguma coisa a ver ali com aquela briga do Elon Musk com o Trump e tal, mas a princípio o que foi divulgado é que o Kovac ele foi seguir uma outra linha, ele foi seguir os seus próprios investimentos. Será que isso vai atrapalhar os planos de Elon Musk de divulgar o robô Optimus para todos? Esta notícia foi curiosa, porque a Disney e a Universal processaram o Midjourney por fazer cópias de IA de seus maiores personagens. Então, se você utiliza o Midjourney, você pode gerar imagens sobre qualquer coisa. No caso aqui, nós temos aquele robozinho Wall-E, nós temos aqui outros personagens, nós temos aqui o Shrek, enfim, nós temos aqui vários personagens, tanto da Disney quanto da Universal, e no caso aqui, eles processaram o Midjourney para isso. Eu não sou um expert na parte de direito, mas eu achei bem estranho, porque na minha percepção, é só uma ferramenta, quem está solicitando são as pessoas. E eventualmente, por exemplo, se eu me fantasiar de Shrek em uma festa, tirar uma foto e sair em algum lugar, será que eu posso ser processado por isso? Então, não sei. Talvez porque eu tenho um viés mais de tecnologia e para mim é sempre uma questão liberal. Você pode gerar o que for, você é responsável pelos seus atos ou por que você faz a imagem, mas, enfim, o processo chama o Midjourney de um poço sem fundo de plágio e exige um julgamento por júri.
Então, me deixem aqui nos comentários se você é a favor destas empresas processarem ferramentas de inteligência artificial ou não. As ferramentas de IA, elas podem gerar qualquer tipo de imagem, deixem aqui nos comentários. E por falar em gerar vídeos sobre inteligência artificial, para quem está acompanhando, nós estamos nas finais da NBA, o Campeonato Americano de Basquete. Eu, inclusive, gosto muito de basquete, joguei muito tempo. E aqui está o anúncio de $2.000 totalmente gerado por IA, que foi ao ar durante as finais da NBA. Aparentemente, levou apenas alguns dias para ser feito usando o novo gerador de texto para vídeo, o do Google, o Veo 3. Então, teve uma empresa que acabou gerando uma propaganda 100% por inteligência artificial, com um custo de apenas $2.000 para colocar ali no intervalo do jogo e conseguir a sua promoção. E o resultado foi esse, eu vou deixar aqui, inclusive com o áudio também. Coloquei aqui na tela toda, são 30 segundos de propaganda. Pensando bem, eu não vou deixar aqui todo o vídeo não, vou deixar na descrição do meu vídeo, mas pega aí a propaganda que foi disponibilizada. Indiana gonna win, baby! We're in Florida asking people what they put their money on! I'm all in on OKC! Indiana got that dog in them! Will egg prices go up this month? I think we'll hit 20. Claro que você pode achar que foi muito interessante, e de fato, bem interessante mesmo, né? Mas veja que logo no primeiro frame aqui já dá pra ver algo bem estranho na cara desta repórter que está acompanhando. Então dá pra ver claramente que foi um vídeo gerado por inteligência artificial. Mas me digam aí nos comentários se vocês gostam deste tipo de abordagem sobre propagandas que são feitas com IA. Deixem aí nos comentários. Eu ia até encerrar o vídeo aqui com as notícias, mas indo nessa linha sobre geração de vídeos utilizando inteligência artificial, cada vez mais tem aparecido influencers ou perfis de pessoas que criam através do Veo 3 da Google. Nós temos este perfil aqui americano sobre o Stormtrooper Vlogs, que seria um dia a dia desses personagens aqui. Um perfil que está crescendo bastante. Atualmente, quando eu estou gravando este vídeo, tem 310 mil seguidores e os seus vídeos realmente têm dado bastante visualização. E caso você não tenha visto, é este tipo de mensagem ou este tipo de propaganda que está acontecendo quando nós estamos gerando vídeos por inteligência artificial. Jimmy's back. If we don't stop him, he's gonna take everyone out. We're gonna need a plan. All right, if we're gonna stop Jimmy, we're gonna need everything we can carry. Bro, this thing weighs more than a Star Destroyer. No caso aqui, são dois personagens, eles acabam se interagindo também. Esta é a versão americana, mas essa semana também teve uma propagação muito forte de algo mais brasileiro. Nós temos este perfil aqui, que é Marisa Mayô, está com 138 mil seguidores no Instagram neste momento que eu estou gravando este vídeo. Em caso você não tenha visto, basicamente é uma personagem que veste maiô e a sua repórter e acabam fazendo como se fosse uma sátira daqueles programas à tarde que você via nas grandes emissoras por aí. E existem alguns Reels, e no caso aqui, estes vídeos foram totalmente gerados por inteligência artificial. Eu vou deixar aqui rapidinho, caso você não tenha visto, sobre o que estamos falando aqui. Hoje vou ensinar como saber se o óleo tá quente. Brincadeirinha! E eu amo minha melhor amiga. É mesmo. Nós te trouxemos aqui para mostrar as mensagens que você tem mandado pro marido. Então você pode até nem gostar do humor ou não gostar das coisas, mas é um fato de que uma nova linha está surgindo de influencers gerado totalmente por inteligência artificial, inclusive com esta criatividade. Eu não entrei aqui nos detalhes, mas se você procurar, existem diversos destes vídeos que já têm patrocínios de empresas. São empresas que estão de fato colocando ali como um novo canal para divulgação de seus produtos ou divulgação de alguma coisa relacionada à própria empresa. Então você já está vinculando a marca a estes perfis. Ou seja, uma oportunidade até para você mesmo de gerar um influencer como este. E essas foram as notícias da semana sobre inteligência artificial. Vídeo bem rapidinho, tô olhando aqui,
11 minutinhos atingiu agora e você já está totalmente atualizada sobre as principais informações. Me deixem aqui nos comentários qual notícia você achou mais interessante, mais legal, deixem aqui nos comentários. Frequentemente eu trago informações sobre inteligência artificial, tecnologia e gerenciamento de projetos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa seu like, clique no hype, compartilhe este vídeo. Isso ajuda demais a levar este tipo de conteúdo até mais pessoas. E se você gosta do conteúdo relacionado à inteligência artificial, eu vou deixar aqui 2 outros vídeos para que você continue no canal.